outro procedimento relativo a uma licitação, a própria recorrente já pediu que o TCU fosse verificar o procedimento da Anvisa, apesar do TCU não ter exatamente muito a ver com o procedimento da Anvisa, digamos assim. O TCU já verificou o procedimento da Anvisa e, em seu relatório, já disse que não existe qualquer indício de que haja esse uso dessas informações. Além disso, outra coisa que o meu nobre colega alega o tempo inteiro é o descumprimento dessa decisão judicial, que antigamente era uma liminar e que agora, enfim, foi confirmada pelo juiz de primeira instância. Essa decisão judicial, infelizmente, não se aplica ao caso presente. A Torrent não é parte desse processo, ela nunca foi parte desse processo, ela nunca teve possibilidade de se defender nesse processo. Então, essa decisão ela não se aplica à Torrent. Então, o que quer que tenha sido decidido lá, não se aplica aqui. Então, ainda que tenha, no final da decisão, um dispositivo que é um pouco mais amplo, no sentido de que impede, a princípio, a Anvisa de conceder quaisquer registros de medicamentos para o oxalato de escitalopram, na verdade, essa parte da decisão ela está sendo apelada e a apelação ela não tem efeito suspensivo. Ela tem efeito suspensivo, perdão. Então, não tem que se falar na aplicação imediata dessa decisão. Então, essa decisão não vem ao caso e não tem nada que se falar aqui nesse presente caso, nesse recurso administrativo, sobre essa decisão. Então, não existe motivo para que essa decisão seja aplicada no presente caso, que é um recurso administrativo. Em relação à violação do segredo industrial, é importante dizer que, na verdade, muitas dessas informações sequer são segredo. Se a gente for olhar todas as publicações técnicas a esse respeito, tem inúmeras publicações com testes, com resultados de testes em humanos e testes em animais, em diversos testes que foram feitos, inclusive muitos deles patrocinados pela própria recorrente. Então, a própria recorrente divulga essas informações para quem quiser ver, as informações estão publicadas, então não há que se falar em sigilo dessas informações, que não só os estudos foram patrocinados pela própria recorrente, como o resultado desses estudos foi relatado por pessoas que fazem parte da empresa recorrente, são pessoas empregadas pela recorrente. Então, não tem sentido falar em sigilo dessas informações. E no que diz respeito à violação da legislação sanitária, a gente entende também que não existe essa violação da legislação sanitária, na medida em que existem as resoluções que dizem expressamente todos os passos que devem ser seguidos pelas pessoas que desejam obter um registro de medicamento genérico ou de um medicamento similar. Todos esses passos foram seguidos pela recorrida. Todos esses passos. Em momento algum, a recorrida violou qualquer dispositivo dessa lei. Então, a princípio, se existe uma regulamentação e todos os passos da regulamentação foram seguidos, não tem sentido ser cancelado o registro que foi concedido à Torrent. Além disso, a recorrente fala bastante sobre a comprovação de segurança, eficácia, pureza, inocuidade, enfim. O legislador entendeu por bem que basta a apresentação dos testes de bioequivalência e de equivalência farmacêutica para que todos esses, a segurança, a eficácia e inocuidade, pureza do medicamento, sejam comprovados. Então, se o próprio legislador entendeu isso, se a recorrente não está satisfeita, infelizmente, aqui não é o lugar para se decidir, para se ir contra esse tipo de decisão. Existe uma regulamentação, a regulamentação está sendo cumprida. Se eu estou cumprindo a lei, não tem sentido eu não ter direito ao meu registro. Outra coisa que é importante levar em consideração é o seguinte: se o próprio legislador entendeu por bem fazer uma diferenciação entre o que é um medicamento de referência, o que é um medicamento similar e o que é um medicamento genérico, qual o sentido da gente agora tentar dissolver essa linha que seria a divisória entre todos esses tipos de diferentes medicamentos? Porque o que a recorrente está querendo, basicamente, é que eu tenho que apresentar os mesmos testes dela. Se eu tiver que apresentar os mesmos testes dela, eu deixo de ser um medicamento similar a um medicamento de referência para me tornar um medicamento similar a um medicamento genérico para me tornar um medicamento de referência. Então, a princípio, essa política estabelecida pelo governo e feita pelos legisladores, ela deixa de existir, porque não passa a ter mais nenhum sentido na gente ter essa distinção entre os diferentes tipos de medicamentos, os diferentes requisitos para a concessão de cada um. Então, basicamente, esses são os nossos argumentos. Por tudo isso, a gente entende que a decisão deve ser no sentido de manter o registro da Torrent, uma vez que todo
todo o processo, o devido processo legal foi seguido, todos os requisitos da lei, que não são poucos, foram cumpridos pela Torrent, então não há motivo nenhum para esse registro ser cancelado. Muito obrigada. Eu que agradeço a Bruna, que utilizou 8 minutos, e passo a palavra na sequência para o senhor Fernando Felipe, representante do Laboratório Libs. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Serei breve. Prometo não utilizar nem os 13 e nem os 8 minutos que os colegas utilizaram. Mesmo porque a questão aqui é simples e já foi decidida pela Anvisa em reiteradas oportunidades. A Anvisa já se manifestou, tanto nas ações judiciais, nesta ação em curso e tão falada pelo colega, que está em curso na 7ª Vara Federal de Brasília, e a Anvisa, em reiteradas oportunidades, se manifestou favoravelmente aos seus atos e demonstrou ao Judiciário que, em todas as oportunidades, em todos os registros que foram concedidos, e esses 3 registros especificamente aqui, o registro do meu cliente Libs, foram seguidas todas as tramitações e foram seguidas todas as regras existentes e que estão, então, em vigor no país, principalmente a RDC número 17, que trata, então, dos medicamentos similares. Além disso, a Anvisa também já decidiu essa questão em sessão realizada no mês passado e certamente não há razão, nenhum motivo para que essa decisão seja modificada na sessão de hoje, uma vez que a decisão da Anvisa está muito bem fundamentada em 8 laudas, em que a questão foi examinada em todas as suas minúcias, seus pormenores, e a Anvisa enfrentou absolutamente todas as questões. Então, o que eu espero do Libs aqui, nessa oportunidade, é que a Anvisa simplesmente mantenha a sua posição anterior. Mesmo porque, se houvesse, na remota hipótese de haver uma modificação desse entendimento pela Anvisa, isso certamente seria a falência, a declaração de falência do sistema de registro de medicamentos similares e genéricos no Brasil. Uma das maiores conquistas dos brasileiros nos últimos anos, essa questão, então, seria simplesmente, a partir de hoje, não se registraria mais medicamentos similares e genéricos no Brasil, o que seria simplesmente uma calamidade pública. Em relação à ação da 7ª Vara Federal, eu só direi aqui, simplesmente, que a matéria discutida na 7ª Vara Federal é estranha a esse procedimento administrativo, questão de 10 anos de exclusividade, 5 anos, seja lá o que for. Essa questão está no Judiciário, foi proferida uma decisão de mérito, é verdade, mas até onde se tem conhecimento, o Judiciário brasileiro conta e consta com 3 instâncias de decisão. Portanto, certamente, serão apresentados recursos de apelação em relação a essa sentença, como efetivamente já foram apresentados, e se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não se manifestar e não revisar essa sentença, que é teratológica e que é absurda, certamente as instâncias superiores, seja o STJ ou o STF, irão certamente rever esse posicionamento. Em relação ao nosso recurso específico, a Libs Farmacêutica é uma empresa genuinamente brasileira, que está há 50 anos no mercado. É uma empresa que conta hoje com aproximadamente 1.600 colaboradores. É uma empresa que teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos, porque respeita as leis brasileiras, porque tem toda a segurança, a eficácia e a qualidade dos seus medicamentos e faz um investimento muito grande para isso. Só nos últimos anos, a Libs Farmacêutica investiu aproximadamente 150 milhões de reais no seu Centro de Desenvolvimento Integrado, possibilitando, então, o lançamento de produtos que são líderes de mercado e que trazem, então, ao consumidor brasileiro uma segunda alternativa de um medicamento genuinamente brasileiro. A Libs também conta com aproximadamente 110 colaboradores, muitos especialistas, mestres e doutores, que com isso garantem, então, a eficácia e a segurança dos produtos da Libs. Portanto, fica aqui demonstrada já, efetivamente, a capacitação e a qualidade da Libs Farmacêutica para poder lançar os seus produtos no mercado nacional. Em relação às questões de mérito desse recurso, foram 2 as supostas irregularidades que foram mencionadas pela recorrente nesse recurso. Primeira questão, divulgação de dados confidenciais.
O que causa estranheza, porque a recorrente no Poder Judiciário diz que a Anvisa abre, literalmente, os dossiês para os terceiros interessados. Os terceiros têm acesso efetivo a esse dossiê e a todas as informações que ali estão disponibilizadas e que a Lundbeck, então, investiu milhões e milhões de dólares para produzir todos esses documentos. Aqui na Anvisa, o discurso muda. A Anvisa não abre essas informações para os laboratórios concorrentes. Mas a Anvisa, de uma certa maneira, faz uso dessas informações, ou essas empresas, de uma certa maneira, se beneficiam dessas informações. Bom, se nem a recorrente consegue manter o seu discurso de usa ou não usa, abre ou não abre, eu não sei, então, por que a gente está discutindo essa questão aqui perante a Anvisa. O fato é que, para o registro de medicamentos similares e genéricos no Brasil, não existe a necessidade do uso de dossiês dos medicamentos de referência. E, nesse caso específico, para a concessão do registro de medicamento similar em benefício da Libs Farmacêutica, efetivamente não foi feito uso dessas informações. A Libs não teve acesso a esse dossiê. Certamente a Anvisa também não precisou abrir este dossiê para conceder o registro em favor da Libs. Por quê? Porque são informações públicas. São informações que foram publicadas e patrocinadas pela própria Lundbeck. São informações que constam na bula do medicamento da Lundbeck, que já estava no mercado no momento em que esses pedidos de registro foram apresentados perante a Anvisa. Portanto, dizer que são informações confidenciais, sendo que a própria Lundbeck fez o favor de revelar essas informações, é um completo contrassenso. E reitero que a concessão do registro em favor da Libs seguiu todos os trâmites existentes e determinados principalmente pela RDC 17. Em relação ao segundo ponto, de eficácia e segurança do medicamento, a recorrente alega, então, que se a Libs não usou este dossiê, não houve prova, então, da segurança e da eficácia do medicamento Libs. Como dito, a Libs possui uma capacidade técnica e operacional muito grande, tendo submetido seu medicamento a todos os testes exigidos, principalmente pela RDC 17. Testes de equivalência, de biodisponibilidade e todos os outros testes e exames e documentos determinados pela RDC foram efetivamente apresentados perante a Anvisa. Portanto, não existe nenhuma irregularidade. Aliás, na ocasião dos testes, até a Libs apresentou medicamentos da própria Lundbeck, que foram adquiridos no mercado e que fazem parte, então, desse dossiê. O fato é que esses relatórios de estudo de equivalência, de biodisponibilidade, somadas todas essas informações, novamente compuseram, então, esse dossiê da Libs, e foi, então, com base nessas informações, que a Anvisa, então, entendeu que este registro da Libs estava, então, apto a ser, esse pedido da Libs estava apto a ser concedido e, efetivamente, foi o que foi realizado. Nesse ponto específico, vale aqui só mencionar um trecho do parecer e da decisão proferida pela Anvisa no mês passado, que é bem esclarecedor. Abro aspas aqui. Dessa forma, apesar de não exigir estudos clínicos para o registro de medicamentos similares, a Anvisa demanda provas laboratoriais comparativas com o medicamento de referência, garantindo que todos os medicamentos que recebam registro sanitário tenham qualidade, segurança e eficácia. Fecho aspas. São essas as questões de mérito. O colega agora, então, inova e abre a sua sustentação, dizendo que nada do que vai ser discutido hoje vai ser mantido, porque a Lundbeck certamente amanhã vai impetrar um novo mandado de segurança, agora para, então, contestar a Anvisa em relação a outro ponto específico. Se nós estamos discutindo aqui uma questão de direito, cadê o parecer da Procuradoria? Eu convido o nobre colega e os representantes da Lundbeck a fazerem uma leitura um pouco mais minuciosa, tanto da Resolução 25 de 2008 da Anvisa, quanto da Portaria 136 de 2011 da própria Anvisa. Em relação à Resolução 25 de 2008, o parágrafo 3º do artigo 11 é claro, ao dizer: os recursos a serem submetidos à decisão da diretoria colegiada deverão ser precedidos de exame e parecer da Procuradoria Federal da Agência,
quando houver necessidade, ou quando houver matéria de direito em questionamento e necessidade de apreciação jurídica para a deliberação